Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa reforma trabalhista tem pontos positivos e outros inaceitáveis, na minha humilde opinião. Aprimorar a legislação trabalhista, atualizar essa legislação é correto, mas não tenho como aceitar alguns pontos desse projeto. Alguns falam que o presidente vai mandar uma medida provisória para cá, corrigindo alguns pontos desse projeto, que até senadores que vão votar de forma favorável são críticos e colocam como defeitos do atual projeto. Ora, nós temos que analisar o projeto que está em tela, o projeto que está para ser votado. Se o presidente mandar uma medida provisória para o Congresso Nacional, aí nós analisaremos a medida provisória remetida pelo presidente da República. Agora, não posso votar pensando se vai vir uma medida provisória ou não vai vir uma medida provisória. É um projeto objetivo para ser analisado e para ser votado. E essa coisa de que o Senado não pode alterar algo que veio da Câmara, porque senão volta para a Câmara, então o Senado não devia existir. Porque o Senado, como casa revisora, o seu papel é analisar as proposições que aqui chegam e corrigir as deficiências e defeitos dessas proposições. Não pode o Senado simplesmente agora ser impedido de fazer qualquer alteração nesse projeto para melhorá-lo, para aperfeiçoá-lo. Isso não é correto. Tem alguns pontos desse projeto que eu considero absolutamente inaceitáveis. Por exemplo, a questão do trabalho intermitente, que pode fazer com que uma pessoa passe a ganhar menos de um salário mínimo, que a pessoa tenha como rendimento menos de um salário mínimo. Isso não é justo, isso não é correto na minha opinião. Eu não sou contra que possa-se ter uma legislação que pague por hora trabalhada. Muitos países do mundo fazem isso, mas não dessa forma que está no projeto, onde uma pessoa possa chegar ao final do mês ganhando menos de um salário mínimo, onde um funcionário de uma lanchonete, de uma rede de fast food, pode ser convocado para trabalhar, e aí quando a fila aumenta ele trabalha, quando a fila diminui, ele ali fica à disposição sem receber aquele período, aí depois volta a trabalhar, depois volta a parar. Isso não é correto, não é justo. Eu tento aqui no meu mandato sempre agir com justiça. Eu sou um parlamentar aqui que na hora que dou cada voto, eu só me preocupo com uma coisa: se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo é justo ou se aquilo é injusto. Eu tento ser aqui um parlamentar moderado, equilibrado, agir com responsabilidade com o mandato que eu tenho. E nós precisamos de uma legislação equilibrada, que nem vá muito para um lado, nem vá muito para o outro. Que seja uma legislação justa, equilibrada. Outro ponto que eu não concordo nesse projeto é essa questão das grávidas poderem trabalhar em locais insalubres. Isso também não é correto, isso também não é justo. Um terceiro ponto que eu também discordo e também não tenho como aceitar é essa questão do negociado prevalecer sobre o legislado e para todas as faixas de renda. Quem ganha mais até consegue ter uma relação equilibrada. Em quem ganha mais, até a livre negociação pode prevalecer. Mas para quem ganha menos,
a parte mais forte da relação, ela sempre vai ter um peso a favor dela. Eu estou aqui nessa casa para defender o que é justo, volto a dizer aqui. E nós temos que ter uma legislação que seja equilibrada, responsável. Eu apresentei uma emenda objetiva para que quem recebe até 3 salários mínimos fique fora desse artigo, para que não tenha a prevalência do negociado sobre o legislado para quem ganha até 3 salários mínimos. Qual é o poder de negociação que uma pessoa que ganha salário mínimo tem? Quem ganha mais pode querer trabalhar mais para ganhar mais. Agora, quem ganha um salário mínimo não consegue ganhar mais, vai trabalhar mais para ganhar a mesma coisa. Então, isso não é correto. Apresentei essa emenda para que quem ganha até 3 salários mínimos fique fora desse artigo. Essa reforma, ela não toca no ponto principal que deveria se tocar uma reforma nesse objeto, nesse país, que é o custo para se gerar um emprego. Essa reforma não reduz 1 centavo o custo para se gerar um emprego nesse país. Ela não mexe em um encargo para se gerar um emprego. Isso sim deveria ser feito, reduzir o custo e os encargos para se gerar um emprego, para incentivar as pessoas a empreender. Isso é que deveria ser prioridade. Eu aqui no Congresso Nacional votei favorável à medida provisória que desonerava a folha de pagamento. Agora, nessa nova MP, que está discutindo a reoneração da folha de pagamento, já me posicionei contrário. Isso sim deveria ser feito. Isso sim é trabalhar a favor do emprego. Então, o que a reforma deveria fazer é se preocupar em reduzir o custo para se gerar um emprego. Não criar um trabalho intermitente, dessa forma que está colocada no projeto, onde uma pessoa pode ganhar menos do que um salário mínimo. Não uma grávida poder trabalhar no local insalubre. E não o negociado prevalecer sobre o legislado para todas as faixas salariais. Por isso, apresentei essa emenda para excetuar quem ganha até 3 salários mínimos desse item. Eu não tenho como concordar com esses pontos e, por isso, meu voto será contrário a esse projeto. Nós, aqui no Senado, temos o dever de revisar as proposições que aqui chegam, de emendar essas proposições, de melhorá-las. Agora, fiquei aqui o dia inteiro vendo vários discursos de parlamentares que faziam críticas ao projeto e que diziam que iriam votar favorável, porque vão mandar uma medida provisória. Ora, nós temos que votar o projeto que está em tela. Não a medida provisória, nós vamos analisar quando ela chegar, se ela chegar. Mas há um projeto que precisa ser analisado. Com relação aos pontos positivos dessa proposição, e eles têm, eu quero registrar aqui que votarei favorável ao destaque do fim do imposto sindical. Essa contribuição compulsória aos trabalhadores, ela não deve ser obrigatória. Deve contribuir aquele trabalhador que se considerar representado no seu sindicato, que quiser fazê-lo. A contribuição, na minha concepção, deve ser facultativa e não obrigatória. O trabalhador deve ter a faculdade de escolher se quer ou não contribuir. Então, no destaque do fim do imposto sindical, o meu voto será favorável. E lamento ver que o governo está querendo voltar atrás nesse ponto, que me parece um ponto positivo desse projeto.
Então, meu voto é contrário a esse projeto e será favorável ao destaque do fim do imposto sindical. Muito obrigado.